E nós que já estamos aqui, então, há 8 minutos, 9 minutos, né, do horário marcado, é que nós somos em vários. Eu acho que com essa questão de entrar na sala e de não dá para abrir não dá para abrir a porta tudo de uma vez, né? Tem que ir passando devagar. Então, às vezes, vai demorando. Mas estamos com 40 na sala já, né? Então, é um prazer enorme tê-las todas aqui. A organização Sorotimista agradece muito essa colaboração de vocês, porque além do fato de vocês estarem colaborando conosco, né? Vocês também vão receber uma palestra muito boa. Inclusive, então, a Antônia, que está aqui na sala, Antônia Maria Braz, aí, a nossa sorotimista, né? Palestrante. Durante todo esse tempo que nós passamos para vocês, os informes, né? Os posts e tudo, nós mostramos quem é a Antônia, foi dito dela, né? Professora, né? Consteladora, é isso? Coach, né? Que mais, Antônia? Antônia tem uma infinidade de titulação, né, Antônia? Né? Para a gente poder estar lembrando de tudo, né? Mas conforme eu for falando aqui, a gente vai conversando sobre isso, né? Isso, Então, ela tem um currículo, uma ampla experiência, e uma experiência prática dentro da linha da constelação, né? E dessa visão sistêmica, que eu acho muito interessante. Ela vai poder nos dar, assim, muitas informações. E para acompanhar a Antônia, no chat vai ficar a Eunice. Eunice, né, a nossa sorotimista, a nossa palestrante também, que está sempre aí, nós estamos alternando com as duas, né, criamos essa forma da gente poder estar junto, né, e de atingir, atender os nossos pilares, tanto de arrecadação como de conscientização pública. E as duas, nossos dois carro-chefes dentro dessa linha é a Antônia e a Eunice. Eunice vai ficar aí no chat anotando perguntas, porque vocês podem ter questões, e às vezes está fazendo no meio da palestra, atrapalha às vezes o raciocínio e o andamento, então ela vai vendo, né, vai anotando, e no final a Antônia se predispõe a anotar e a ver as contribuições que forem necessárias, né? As demais colegas que estão por aí presentes, né, estão se fazendo presentes também, nós vamos ficar atentas, e inclusive atentas àquelas retardatárias que de repente dizem assim, não estou conseguindo entrar, né? Acontece isso também na sala, como eu faço? Então, tem o Roberto, que é um assistente aí cedido pela Antônia, graças a Deus. Obrigada, né, Roberto, também, por estar aí atento. Ele nos ajuda aí na tecnologia, né? E também vai ficar aí à nossa disposição para qualquer situação que possa surgir durante o andamento. Gente, sorotimista, o que será isso, né? Uma das meninas que se inscreveram me perguntaram, mas vocês vão falar alguma coisa de soro positivo, alguma coisa assim? Falei, não é bem assim, é que sorotimista vem de soror, irmã, e a ótima, a melhor das irmãs. Então, a gente diz que é as irmãs para o melhor. É assim que nós nos chamamos como sorotimistas, para aquelas que estão aí vendo e conhecendo pela primeira vez, né? Na verdade, nós temos um propósito muito grande, né? O que nós queremos? Para que nós estamos irmanadas? Exatamente para poder oferecer condições melhores para aquelas mulheres e meninas que não as têm, não é? Para que elas possam também realizar os seus sonhos, para que elas possam também alcançar um lugar ao sol, vamos dizer assim, e ter, então, uma oportunidade de informações no campo profissional, de se desenvolver também profissionalmente e também economicamente. Enfim, para que elas possam atuar na comunidade, na sociedade, como uma cidadã mesmo, como diz toda a palavra, né? Uma cidadã. É isso que nós fazemos.
Fazemos isso através de programas, através de projetos, né? E é uma organização internacional. Ela existe em muitos países, né? E nós pertencemos à Federação das Américas, o Brasil está na Federação das Américas. E fazemos esse trabalho. E aquelas que ainda não estão conosco estão convidadas a vir somar conosco, para a gente poder realmente atingir esse objetivo. Quem não vive para servir, já não serve para viver. Esse é o lema da Sorotinista, né? Então, estar a serviço, principalmente através, então, da formação profissional, formação educacional, orientação econômica. Está aí a Mônica para dizer, né? Está firme aí, né, Mônica? Boa noite, Mônica, que chegou agora lá de Brasília, e ela está aí à frente muito do desenvolvimento econômico também, né? Então, é isso que é ser sorotinista. Uma mulher que quer atuar na sua comunidade, no seu estado, no seu país, e atuar ajudando, alavancando, empoderando outras mulheres e meninas para que elas também possam ter o seu lugar ao sol. É bem isso que é a sorotinista. É bem isso que nós fazemos no mundo todo, né? Então, Antônia, eu acho que a palavra agora está com você. Eu acho que nós podemos agora dar início à nossa palestra, ouvindo, então, a nossa palestrante. Qualquer dúvida ou qualquer questionamento, usem o chat e a Eunice vai ficando observando e vai selecionando e do final a Antônia responde. Aquelas que não se conseguir responder aqui, ela depois fará um encaminhamento, tá certo? Então, muito obrigada. Agora vamos fechar os nossos microfones, então, e dar a voz para a Antônia, né? Aquela que não conseguir fechar, o Roberto aí providencia. Bom, boa noite. Muito obrigada, professora Ondina, obrigada, Eunice, pelo apoio, e obrigada a todas. E tem algum homem que parece que eu tinha visto que tinha um homem inscrito. Enfim, obrigada a todos nós que estamos aqui, né? A todas e a todos. Com muito prazer, que quero falar um pouco com vocês dessa questão do relacionamento amoroso, né? O relacionamento afetivo, baseado na visão sistêmica, né? Então, tem a visão sistêmica, ela tem toda uma filosofia, né? Na verdade, quando a gente fala de constelação familiar, não que a gente vai fazer constelação de relacionamento hoje aqui, mas é a forma de ver o relacionamento dentro da visão sistêmica é uma filosofia de uma forma diferente de viver, né, que acaba sendo um pouco diferente do que nós estamos acostumados no dia a dia nosso. Então, primeiramente, né, dentro da visão sistêmica, o que é um relacionamento de casal? Um relacionamento de casal é quando duas pessoas, né, um homem e uma mulher, ou independentes, pode ser também duas mulheres e dois homens, mas que eles resolvam seguir uma jornada junto, de companheirismo. E principalmente, né, dentro da visão sistêmica, se coloca muito quando nós queremos construir família. E dentro ainda da visão sistêmica, nenhum pode se considerar maior que o outro, e nem menor. Se dentro do relacionamento, o homem ou a mulher, um dos dois estivesse se sentindo menor e o outro se sentindo maior, esse relacionamento está afadado ao fracasso. Porque um está tendo que ceder demais para o outro crescer. Então, em um relacionamento de casal, baseado nessa visão, nós não teríamos, por exemplo, a preocupação de, por exemplo, ficar pensando assim, eu tenho mais estudo do que meu marido, ou meu marido tem mais estudo do que eu, ou ele tem mais dinheiro e eu tenho menos dinheiro. Não teria que ter isso. Ou porque eu era empregada doméstica e meu marido já é um homem muito estudado, então eu estou numa situação, eu estou, como dizer assim, inferior ao meu marido, ou ele está inferior a mim. Então, no relacionamento de casal, não poderia existir isso, se eu estou vivendo dentro de uma filosofia sistêmica, né? Se eu estou caminhando na visão sistêmica, não existe o mais e o menos. Os dois têm que caminhar em equilíbrio, né? E ao caminhar em equilíbrio, existe o respeito entre o casal, entre ambos, ou seja, uma equidade realmente precisaria existir entre o casal. E aí, falando das leis ocultas, né, que pode fazer com que um casamento fracasse.
Quando, por exemplo, tanto o homem como a mulher, porque aqui nós não vamos falar de culpado, nem inocente, e nem colocar nenhum acima do outro. Os dois são importantes na visão sistêmica. Então, por exemplo, quando o casal se coloca como, eu posso colocar, por exemplo, que os meus filhos são mais importantes que meu marido, ou ele considerar que os filhos seriam maior do que, estaria na minha frente. Não, o casal veio antes, e os filhos não podem estar acima do marido ou da mulher. Isso quando eu estou falando acima, não estou querendo dizer, no caso de violência, de estar maltratando o filho, que acontece uma separação, não é isso. É quando a gente começa na discussão a falar assim, meu filho é mais importante que você. Então, qualquer coisa que tem, qualquer conflito, ao invés do casal procurar se entender e resolver o conflito, às vezes eu não digo nem nosso filho, eu digo meu filho. Se a mulher ou se o marido começa a dizer meu filho e não nosso filho, eles já estão colocando o filho acima do casamento, né? Acima do companheiro, acima da companheira. Eles têm que entender que precisa esse homem e essa mulher se unirem para ter esse filho, senão não teriam. Então não é meu filho, é nosso filho, porque quando começa a falar meu filho, já começa esse casamento, dá um sinal que ele está em desequilíbrio, né? Uma outra questão que faz com que o casamento também, não só o casamento, isso também no namoro pode acontecer isso, quando um dá demais e o outro não retribui muito pouco. Quando, exemplo, uma mulher faz demais, ou o homem faz demais, e o outro retribui muito pouco, isso vai causar um grande problema nesse casamento. Porque o que recebe muito vai fazer alguma coisa para machucar o que está dando muito. E o que esse que está recebendo muito e não está retribuindo, ele vai fazer? Ou ele vai trair, ou ele vai embora, ou ele vai fazer algo que te machuca. Porque um deu demais e o outro não retribuiu. Então, eu preciso ter muito cuidado quando eu estou fazendo demais, por exemplo, o meu marido, e ele não retribui. Se ele não retribui, o risco desse casamento acabar é muito grande, né? Quando nós também viramos mãe do marido, ou o marido vira pai da esposa, porque a pior coisa que tem é quando o marido é filho, e nós, isso aí é mais as mulheres que fazem isso, o homem dificilmente é pai, a maioria dos homens acaba sendo filho das esposas, e muitas vezes nós nos comportamos de tal forma, quando, por exemplo, fica assim, já comeu? Já almoçou? O que você comeu? O que você fez? Ah, você tomou banho? Você achou a roupa que estava em tal lugar? Olha, a toalha está em tal lugar, tá? Você fez tal coisa? Tá em tal lugar isso. E fica explicando tudo para ele, aonde que estão as coisas, como se fosse uma criança. Então, neste momento, eu virei mãe. Porque tem mulher que, ela, por exemplo, se ela vai viajar, ela liga para o marido. Você comeu? O que você fez? Como é que você se virou? Né? Que hora você comeu? Deu tudo certinho aí? Você fez isso, você fez aquilo? Qualquer coisa pede para fulano te ajudar. Como se fosse um bebezinho que ela deixou. Então, essa mulher virou mãe do marido. E aí, o risco de uma traição vai ser muito grande. Por quê? Porque o filho não faz sexo com a mãe. Se eu viro mãe do meu marido, então ele provavelmente... Aí eu sou mãe dele e ele vai procurar a mulher aonde? Na rua. Porque eu sou a mãe. Em casa eu sou a mãe. Aí nós vamos falar assim, mas é um cachorro sem vergonha, fiz tudo por ele, e olha o que ele fez comigo, me traiu. Não, eu estava no papel de mãe. E se eu estava no papel de mãe, é normal que ele vai procurar uma outra pessoa para ser mulher. Então, de alguma forma, eu contribuí com essa traição. E vice-versa também. Se um homem se comportar como pai da esposa e tratar ela como filha, isso também pode acontecer, né? Então, tem que tomar muito cuidado nessa questão, tanto do dar e de receber, e de não tratar como filho. A outra questão também que é muito grave é quando eu começo a competir com a mãe dele. Se eu quiser competir com a mãe dele achando que eu sou melhor do que a mãe, esse é um risco muito grande. Porque às vezes a gente começa a dizer
que aquela mãe educou aquele marido que eu tenho de uma forma muito errada. Eu acho que agora eu vou educar ele da forma certa. Neste momento, eu me coloquei maior que minha sogra. E ao me colocar maior que minha sogra, eu estou excluindo ela e estou trazendo um problema para o meu casamento. Porque a minha sogra é maior que eu. Ela gerou aquele filho que está comigo. Se não existisse ela, eu não teria o marido. E eu não teria os meus filhos. Então, eu preciso aprender a olhar para a sogra, mesmo que você não goste dela, não combine muito com ela, mas com respeito. Porque ela é a mãe daquele homem que está ao nosso lado. E vice-versa. Não é só, estou falando aqui que nós somos mais em mulheres, mas o homem também. Quando ele começa a achar que a sogra dele não é boa, que o sogro dele não é bom, que tem esse defeito e que tem aquilo, ele está se colocando numa situação de maior. Né? O outro problema seríssimo é quando nós começamos a dizer que o nosso filho, os nossos filhos, não serão educados de acordo, por exemplo, posso dizer de acordo com a família do meu marido, ou ele dizer que não vai ser de acordo com a minha família, porque de repente ele está achando que a família dele é melhor que a minha. E a minha não tem os valores, a educação que ele quer que os meus filhos tenham. Então, eu estou colocando como que a minha família é mais importante que a sua. Então, os nossos filhos vão seguir o caminho da minha família e não da sua. E eu, inclusive, quero que eles tenham poucos contatos com a sua família, porque a sua família é problema. Então, neste momento, está acontecendo uma exclusão. E para que essa pessoa continue casada com alguém que está excluindo o próprio sangue dela, ela vai ter que renunciar muito. E ao renunciar muito, ela pode até adoecer para poder permanecer num casamento que já está fracassado. Porque o outro já se considera melhor. Né? A família dele é melhor que a minha. Então, isso são tudo coisas ocultas que elas estão por trás do casamento e muitas vezes destruindo um casamento. Né? Quando também não se respeita o primeiro companheiro ou a primeira companheira do outro. Porque ao invés de ficar com ciúmes e com picuinhas, nós deveríamos ter muita gratidão pelo ex ou pela ex. Mas muita gratidão. Porque se aquela pessoa não tivesse saído da vida dele, eu não estaria na vida dele ou ele na minha vida. Então, quando eu caso, segundo casamento, por exemplo, jamais deveria ter essa picuinha de ciúmes, e de brigas e de intrigas, por causa do ex. Porque isso isso inclusive pode acabar com o casamento, porque não se está se respeitando o lugar do primeiro, ou da primeira. Porque o primeiro marido e a primeira esposa sempre terá o lugar de honra. E aqui a gente não está discutindo se ele foi bom ou se ele foi ruim. A visão sistêmica não entra em julgamentos de bom, de mal, de quem errou, de quem acertou. É sem julgamentos. Ele pode ter sido o pior dos homens, mas ele tem o lugar de honra porque foi o primeiro. Ela pode ter sido a pior das mulheres, mas tem o lugar de honra. E a gente tem que entender, né, que a gente veio depois, né? Então, no caso, quem veio depois precisa ter esse respeito, né, pelo que veio antes. Não é que tem que conviver junto, que tem que estar fazendo churrasco junto, não é isso. Mas é reconhecer o lugar da pessoa. O certo seria dizer assim, por exemplo, se a mulher, a primeira esposa chama Margarida, dizer Margarida, né, aqui, não precisa falar para ela, no coração. Gratidão por você ter aberto mão desse lugar, que agora ele me pertence. Mas eu respeito o lugar e o tempo que você permaneceu na vida dele. Na consciência nós deveríamos ter isso, né? Para que um casamento seja bem sucedido, dentro da visão do que o Bert Hellinger deixou, né? O Bert Hellinger, quem foi? Era um padre alemão, que foi para a África ser missionário, chegou na África trabalhando com os Zulus, viu como que eles resolviam as questões. Deixou de ser padre, foi estudar, pesquisou, e aí ele não tirou isso da cabeça dele. Ele estudou Freud, ele estudou Moreno, ele estudou Regina Satir, Milton Erickson, estudou... gente, tantas pessoas que agora não vou lembrar o nome de todos que ele estudou,
porque ele estudou dentro da psicanálise, do psicodrama, da PNL, da hipnose, ele buscou muito da psicologia, ele buscou muito conhecimento para ele chegar na constelação familiar e dentro dessa visão e pensamento sistêmico. E as 3 leis, inclusive, que ele descobre, não é que ele criou as 3 leis, ele descobriu como ele pesquisou muito para chegar a essa conclusão de como que as coisas realmente funcionam na nossa vida, que são as leis naturais da vida. E as leis naturais que o Bert descobre, e após colocar anos em prática, que é a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Essas 3 leis funcionam na nossa vida como a lei da gravidade. Não tem essa questão, por exemplo, eu concordo ou eu não concordo? Bom, eu posso não concordar com a lei da gravidade, mas ela existe. Né? Então, mesma coisa são as 3 leis naturais. Então, o que é as 3 leis que ele coloca? Quando ele fala da hierarquia. Hierarquia, quem vem primeiro, ou ordem, é maior. Então, por exemplo, nossos pais são maiores do que nós. Nossos avós, maiores ainda. Em uma empresa, o maior é quem chegou primeiro. O fundador é o maior de todos. Entre os funcionários, é o mais antigo. Não importa se ele é o porteiro, se ele é o diretor da empresa. Quem chegou primeiro é o maior. Numa empresa tem 2 hierarquias. A hierarquia do organograma e a hierarquia de quem chegou primeiro. Quando, por exemplo, uma pessoa que chegou muito antes na empresa e ela não é respeitada e dada esse lugar para ela, a empresa corre o risco de falência. Assim como uma empresa também que não se respeita o fundador. Se eu digo, por exemplo, aquele fundador só fez besteira aqui, eu vim aqui, consertei tudo, eu corro o risco de levar essa empresa à falência porque eu não estou dando a ordem e a hierarquia a quem chegou primeiro. A outra, quando ele fala do pertencimento, é o direito de todo mundo tem que pertencer. Né? O fato, por exemplo, de a gente não incluir as pessoas, e aí uma outra questão que pode dar um grande problema no casamento é não incluir os abortos. Quando o casal não inclui os abortos. E às vezes eu me caso com o meu marido, com a minha esposa, e eu já tenho um aborto. E eu não incluo esses abortos na minha linhagem de filhos. E isso pode trazer problema para o meu casamento e pode trazer problema seríssimo para os meus filhos. Porque existe alguém excluído no sistema. Então, não importa se o marido teve um aborto fora do casamento, se ele teve um aborto, por exemplo, teve lá um romance fora do casamento e fez com que essa mulher abortasse ou o aborto foi espontâneo, ele tem mais um filho. Então, os meus filhos têm mais um irmão. E se isso não é contado, isso pode trazer problema tanto no meu casamento como para os meus filhos, né? Inclusive levar à morte. Um dos meus filhos pode querer acompanhar o aborto não incluído, né? E aí, de repente, meu filho está lá doente, morrendo, indo atrás do aborto que o meu marido teve fora do casamento. Eu falo, não, eu não aceito que essa criança seja inclusa. Ou ele tem um filho fora do casamento e eu não aceito. É melhor eu aceitar e incluir ou deixar o meu filho morrer? Então, tem muitas coisas que nós precisamos pensar no relacionamento de casal, que traz muitos problemas. Então, são as coisas que a gente não aceita e que muitas vezes traz problemas. Então, todos têm direito de pertencer. E muitas vezes, nós temos muitas pessoas excluídas da nossa família. Que alguém está pagando a conta hoje. Alguém foi excluído porque teve um problema mental, ou porque foi à falência, ou porque casou com uma pessoa que a família não queria, né? Por exemplo, eu pego muito em constelação. Minha avó foi abandonada porque a gente era português e ela casou com um negro. Então, ela foi excluída da família e foi convidada a se retirar e nunca mais aparecer nos nossos encontros. Então, nos encontros de família dela, né? Então, quantas pessoas foram excluídas por questões mesmo financeiras, porque faliu, porque perdeu, porque tinha problema mental, ou tinha um defeito físico, porque arrumou um amante, muitos, ou porque ficou grávida solteira, e foi excluída da família. Alguém vai pagar essa conta.
E aí eu posso estar tendo problema no meu casamento, porque teve alguém excluído lá atrás, né? Aí depois vem a questão do dar e receber. Se eu dou demais, e aí não importa no casamento, em qualquer relacionamento, exceto pais e filhos, avós, né? Isso aí não. Pais e filhos podem doar, fazer um pelo outro, que não tem problema. Mas se eu fizer demais, seja para minha colega, seja para o meu marido, sei lá, para o meu primo, eu vou receber alguma coisa aí de desvantagem muito grande na minha vida. Posso até adoecer, porque eu não posso desequilibrar o sistema. E como que seria esse equilíbrio do sistema? Então, se, por exemplo, eu tenho lá alguém da minha família que pagou a faculdade para mim, e essa pessoa não ela não é mais velha que eu, porque se for meu tio, for minha avó, for meu pai pagar a faculdade para mim, tudo bem, mas se já for meu irmão mais novo que eu pagar a faculdade, já desequilibrou o sistema. Eu tenho que devolver esse dinheiro para ele. E se meu marido pagar meus cursos, então, e eu não devolver o dinheiro para ele, aí eu vou lascar a minha vida profissional, porque o marido não tem que pagar curso para a esposa. Se pagar, ela tem que devolver. E vice-versa, né? Então, meu marido vai pagar a faculdade para mim. Você vai devolver esse dinheiro depois que você se formar? Que é outra questão que traz aí traição, um monte de problema nesse casamento. Ou a minha vida profissional pode fracassar, porque eu não fiz por merecer. Então, tudo que eu receber na vida, eu tenho que fazer por merecer. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter esses cuidados. Então, vamos supor, dia dos namorados, você dá um presente de R$ 1.000, e ele te dá um de 50. Chega no outro dia dos namorados, sei lá, no Natal, você faz a mesma coisa, você dá um de 1.000, ele te dá um de 50. Olha o desequilíbrio. E aí, isso vai trazendo problema no relacionamento. Então, a Ana Paula está perguntando por que tem que devolver para o marido, porque o marido não tem que pagar a conta da mulher. A não ser que vocês decidiram que você vai ficar em casa cuidando dos filhos, enquanto ele trabalha e mantém a casa. Se os dois trabalham, não tem que pagar. Cada um paga as contas, divide as contas. O casal tem que dividir as contas. E principalmente a carreira, o curso, por exemplo, ninguém tem que pagar porque é a sua carreira profissional. Você está cuidando da sua carreira profissional. Então, só quem pode pagar é o pai, a mãe, os avós, um tio que é mais velho. Nem o irmão caçula pode pagar. Se pagar, tem que devolver. Entendeu? Sempre é quem veio antes que pode. Senão traz problemas lá na frente, porque é a questão da carreira profissional. E a gente tem que ter este equilíbrio, né? Esse equilíbrio para não ficar um aproveitando do outro. Agora, se, por exemplo, se o casal divide as contas e o consumo deles, o gasto deles fica 2.000 e cada um vai contribuir com 1.000, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer, assim, tem que ter esse equilíbrio. Agora, não vamos confundir também, por exemplo, porque eu ganho menos, se eu ganho menos, então eu vou ter que ter direito a menos. Não é isso, viu, gente? O que a gente tem que entender é que no casamento tem que andar unido. Agora, o que não pode é eu quero deixar isso bem claro, porque isso dá um problema muito grande, né? Então meu marido não pode dar o carro? Se você tiver condições para comprar o carro, não, ele não precisa te dar, por que ele tem que te dar o carro? Agora, se o seu salário não dá para comprar o carro, você precisa ir trabalhar, precisa carregar as crianças, precisa fazer, não tem problema ele te dar o carro. Porque aí o carro até da família, o carro não é só seu, é da família, para uso da família. Pode estar no seu nome, mas é para uso da família. A questão quando a gente fala de curso é porque curso tem muito a ver com a carreira, a minha carreira. A minha carreira. E aí eu querer que alguém fique pagando para mim algo que é meu pessoal, que eu tenho que fazer. Então, se alguém pagar para mim qualquer coisa que é meu, eu preciso devolver. É isso que o Bert fala de equilíbrio entre dar e receber para não ter tanto problema entre casais. Bom, mas não sei se vocês entenderam as 3 leis. Ela é uma filosofia, né, de vida. Quando a gente entende essas 3 leis,
a gente começa a mudar muito a nossa vida de casal e de família. Porque tudo a gente vai pensar até que ponto que a gente não está exagerando. Eu posso ajudar? Posso ajudar, sim. Podemos ajudar? Podemos praticar solidariedade? Mas nós também temos que tomar o cuidado para não exagerar. É só isso. E quando eu tiver que ajudar, eu não posso jogar na cara. Tem que fazer realmente sem cobrança. Se eu for ajudar alguém, é sem cobrança. Então, isso é só para não começar a depois começar assim também. Ah, eu comprei isso para você, isso até entre o casal. E você não fez isso, e você não fez aquilo, e começa as cobranças. Porque inconscientemente fica as cobranças. Eu estou dando muito e o outro não está retribuindo. E pode começar aqui com a coisa mais simples. Suponhamos que eu e a Eunice trabalhasse junto. Ela me dá carona todo dia. Se eu nunca retribuir, não ajudar ela a pagar a gasolina, não fizer nada para retribuir, vai chegar uma hora que eu vou dar uma punhalada nas costas dela, porque ela fez demais para mim e eu não retribuí. Isso é a vida. Vocês podem. Aí a gente fala assim: ah, mas fulano foi tão ingrato, fiz tanto por ele, pagou com ingratidão. Porque você fez demais. Vai pagar com ingratidão. Pode observar que toda vez que você fizer demais, até o patrão que fizer demais para o funcionário, vai levar uma paulada. Ele vai levar na justiça, ele vai fazer alguma coisa que ele vai te decepcionar, porque você exagerou. E isso serve muito para o relacionamento. Bom, aí alguns sinais, né, que o casamento está em risco. Quando começa, às vezes já não tem mais desejo sexual para o outro, isso não estou falando no caso, quando a pessoa às vezes está com algum problema de saúde, problemas de hormônio, às vezes tem essas questões, né, que acontecem no casal. Estou dizendo quando, ou com uma preocupação muito forte, mas eu não tenho mais aquele interesse de procurar o outro, já vira dois irmãos dentro de casa, aí isso significa que o casamento está em risco. Quando tem conflitos e joga sujeira embaixo do tapete e não senta e conversa. Tem um conflito e não resolve. Daqui a pouco tem outro conflito e não resolve. E não senta e conversa para resolver aquele problema que sempre está vindo à tona. O que acontece? Se eu não resolvo o problema que está acontecendo no casamento, uma hora vai explodir a bomba. Vai ficar que nem uma panela de pressão lá. E uma hora vai acabar acontecendo alguma coisa, né? Quando também não quer retribuir, que é a questão da preguiça, né? Um está fazendo, sei lá, por exemplo, lava a louça para mim. Ah, eu não. Né? Tá no sofá. Ó, me ajuda a cuidar das crianças. Eu não. Enfim, essas coisinhas assim, e não ajuda, e não contribui. Isso acaba também com o casamento. Quando eu quero salvar o outro. Então, nós mulheres, principalmente, temos a mania de querer salvar o marido. Vocês querem ver em que situação? Quando ele é drogado, quando ele é alcoólatra, quando, enfim, ele tem algum problema mais sério, às vezes é meio descompensado, às vezes é até agressor, e às vezes a mulher quer salvar o marido. Eu pego muito isso em constelação, e algumas falam assim, não, eu prometi para minha sogra que eu ia endireitar ele, e eu vou dar conta de endireitar ele, porque eu prometi para minha sogra. Como que você vai prometer para a sogra que você vai consertar o filho dela? Não tem como fazer isso, quero ser salvadora. Aí eu estou no papel de salvadora. Não, eu casei com ele, a mulher pode mudar o homem, ele vai deixar de ser drogado, ele vai parar de me bater, eu acredito, ele vai parar de fazer isso, porque eu vou salvar. Esses dias eu constelei uma, ela falou assim, não, eu não acredito em nada disso que você está falando. Eu sou o anjo que Deus colocou na vida do meu marido para tirar ele das drogas. Bom, espancando as crianças, espancando você, e você acha que você é o anjo que vai salvá-lo. A pessoa tem que querer mudar. Então, muitas vezes nós estamos no papel de salvadora. Ou o marido também pode entrar no papel de salvador da esposa. Não tem como salvar. Né? Nós podemos ajudar, podemos apoiar. Mas a pessoa precisa querer sair daquela situação. Porque muitas vezes eu não quero. Né? E na vida a gente tem, na verdade são 4 papéis, né? Mas a gente fica em 3. É super difícil a gente encontrar alguém no adulto. Uma hora eu estou no papel de salvadora, outra hora eu estou no papel de vítima, né? Ou eu posso estar no papel de agressor. A vida normalmente circula assim.
nesse triângulo dramático. Para ter a vítima, tem que ter o agressor. E sempre vai ter que ter o salvador. O certo, a gente não teria que estar nem no papel de salvadora, nem no papel de vítima e nem no papel de agressor. Teríamos que estar no papel de adulto. Porque aí não teria vítima, nem agressor e nem salvador. Todo mundo caminhava como adulto, né? Uma outra questão muito complicada também é quando casa duas crianças, ou uma criança e um adulto. Porque tem muitas pessoas que se casam como se elas fossem brincar de casinha. Elas não estão preparadas para o casamento. Às vezes é um menino mimado ou um menino rebelde, o filhinho da mamãe, que quer casar com a princesinha. E aí ela não é a princesinha. Às vezes ela também é a filhinha do papai. E aí vira uma confusão imensa nesse casamento. Porque às vezes são duas crianças se casando, ou um adulto e uma criança. E aí, por exemplo, essa menina, por exemplo, pode casar querendo que o marido faça o papel do pai dela, porque ela é a menininha do papai. A filhinha do papai, ela espera casar com o príncipe. E nós não vamos ser, eu posso ser princesinha do meu pai, mas eu nunca vou ser princesinha de homem nenhum. E a mulher que espera casar com o príncipe vai casar com o sapo. Ela não vai casar com o príncipe, porque não existe o príncipe. Os homens e as mulheres são pessoas normais, com falhas e defeitos. E o casamento, o relacionamento amoroso, quando duas pessoas resolvem viver junto, é o maior projeto de evolução e crescimento, que são duas pessoas com valores e crenças diferentes, que vão precisar unir tudo isso, o que veio da família dele, o que veio da minha família, juntar tudo isso e seguir em frente. Então, um vai precisar ceder um pouquinho daqui, o outro precisar ceder um pouquinho dali, e construir o jeito deles. Porque se eu ficar, não, tem que ser que nem meu pai, que nem minha mãe, eu não estou olhando para frente, eu estou olhando para trás. E o outro ficar lá, tem que ser que nem meu pai e minha mãe, não. Não tem que ser que nem ninguém. Nós vamos pegar as coisas boas que nós aprendemos lá com os nossos pais, vamos levar adiante. Aquilo que não é bom, nós vamos deixar com eles. E vamos fazer do nosso jeito. Porque senão eu vou ficar preso no papai e na mamãe, né? Uma outra questão que, principalmente nós mulheres, precisamos prestar atenção é se o marido não está casado com a mãe. Porque este é um outro problema seríssimo que o casamento pode estar em risco. Muitos homens estão casados com a mãe. E aí, tudo é a mãe. E a esposa está sempre em segundo plano. Ele é capaz de renunciar a qualquer coisa para atender a mãe. Arrumar qualquer confusão para agradar a mãe dele. E às vezes não tem aquela dedicação com a esposa e com os filhos, é com a mãe. E quando que o marido está casado com a mãe? Já eu repito, tá? Ele está casado com a mãe, normalmente em situações que aconteceram assim, ou o pai era muito ausente, ou o pai morreu cedo, ou se separaram muito cedo. E ele virou o hominho da mamãe. E se ele virou o hominho da mamãe, esse homem não está disponível para o casamento. A esposa vai ser só alguém que ele tem lá dentro de casa. Mas ela nunca é esposa de verdade, porque a mulher dele é a mãe dele, não sexualmente. Mas afetivamente ele está casado. E está cansado, hein? A gente tem que fazer muita separação de homem na constelação que está casado com a mãe. E quando a gente às vezes fala isso para eles, ficam bravos. Mas quando começa a conversar, eles percebem que realmente estão casados com a mãe e não casou ainda com a esposa. Porque a esposa está em segundo plano. E não é que a mãe dele não é importante. E tem também mulher casada com o pai, tá? E quer ver sempre quem são as mulheres casadas com o pai? Aquelas que acham que a mãe dela não foi uma boa esposa para o pai. Quando eu acho que a minha mãe não foi uma boa esposa para o meu pai, que meu pai merecia uma mulher melhor,
eu estou dizendo assim, eu sou a mulher certa para o meu pai. A minha mãe, ela não é. E até quando ela chega para constelar, ela bota ela grudadinha com o pai e a mãe lá de lado. Quando ela posiciona os bonecos, a mãe está longe. A mãe não está perto do pai. Porque a mulher do pai dela é ela. Ela é a certa. Ela é a perfeita. E aí ela também não está casada com o marido. E aí tem duas perguntas aí. Repetiu o triângulo dramático, que é salvador, vítimas e agressor. Né? Esse é o triângulo dramático. Eu estou em algum desses papéis? Ou eu estou no papel do adulto e não estou em nenhum desses daí? Aí tem uma outra pergunta que eu vi aí, como evitar esse tipo de homem? Percebendo o comportamento dele. O namoro existe para isso. Perceba-se se ele é o homem da mamãe. Se ele está casado com ela. Se tudo é a mãe. Se tudo é a mãe, ele não descasou. E tá assim. Até porque tem muita mãe que não libera o filho também para tomar a força do pai. E tem muita mãe que quando ela se separa ou o pai morre, ela fala para o filho, agora você é o homem da casa. E esse filho que assumiu o homem da casa, dá até dó. É uma judiação. Porque ele quer se libertar, ele quer estar disponível para a esposa dele. Mas a mãe não deixa. A mãe não deixa. Né? E aí isso vira um problema seríssimo. Outra questão que é problemática no casamento é o casal não ter planos, não ter projetos. O casal precisa ter projetos em conjuntos. Não pode ser cada um só com o seu projeto. Lógico que tem projetos pessoais. Eu vou ter alguns projetos pessoais, o marido vai ter outros, mas tem que ter projetos em comum. Entendeu? Então, muitos projetos precisam ser em comum. Outra questão é a falha na comunicação, né? Tem muita falha na comunicação de um casal que faz com que eles... um fala uma coisa, outro entende outra, outro fala uma coisa, outro fala... Aí são as crianças, né? E a gente tem que observar muito se na hora da briga no casamento, não tem casal que não tem conflito, todo mundo tem. Pode ser o casal mais perfeito, uma hora tem um conflito. Mas se os conflitos forem constantes, a gente precisa observar se é os adultos discutindo alguma coisa ou se são as crianças nossas. Se são as nossas crianças brigando. Exemplo, eu posso estar cobrando do meu marido coisas que meu pai não me deu. Ou que a minha mãe não me deu e eu estou querendo que ele me dê. E vice-versa. Né? Quando o marido fala assim, olha, você não sabe fazer o feijão, minha mãe que sabe fazer um feijão. Ele está querendo a mãe. Né? Ele não está querendo a esposa, ele está querendo a mãe. E a gente tem que tomar muito cuidado para não virar mãe. E na nossa cultura, aí vamos sair um pouquinho da visão sistêmica, né? Na nossa cultura mesmo feminina, de educar tanto os meninos quanto as meninas, como é que nós, mulheres, acabamos educando as crianças? A gente educa muito que a mulher tem que fazer tudo, a mulher tem que ser boazinha, a mulher tem que ser perfeita. O homem não, o homem pode ir para o mundo. Quer ver uma questão que nós, essa questão ainda, a gente vai entrar lá no feminismo, no feminino e no masculino ferido. Nós, mulheres, nós temos que entender assim, dentro da visão sistêmica, nós carregamos, né, o que a gente se estuda, memórias celulares de 36 gerações. Então, se eu estou carregando memória de 36 gerações, nós carregamos muitas memórias de mulheres maltratadas. E muito maltratadas. Então, se para 11 gerações, 300 anos na Terra, precisou de 4.094 pessoas para eu chegar aqui, imagine 36 gerações, né? Então, são muitas pessoas para eu chegar aqui. Eu estou trazendo memórias de gente onde teve mutilação, violência, tanto de homem como de mulher, escravidão, imigração, guerras, conflitos, epidemias, escravidão, matança de índios, conflitos de terras, mulheres violentadas, maltratadas, índias catadas a laço,
eu tenho essas memórias nas minhas células. E eu posso entrar em lealdade a qualquer uma delas. E pouquíssima de nós estamos com o nosso feminino e masculino em equilíbrio. Umas ainda estão no papel da submissão do feminino submisso, e outras estão com o masculino ferido, e o feminino ferido também, com raiva de homem, porque maltrataram essas mulheres, e eu entro na defesa das mulheres do meu sistema que foram maltratadas, e muitas vezes me torno uma mulher rebelde, perdendo toda a doçura do feminino, porque fomos maltratadas por esses homens. Então, nós também, muitas vezes, não acertamos no relacionamento e pega um e namora, daqui a pouco vem conflito, vem problema, daqui a pouco namora o outro, ou caso de novo e não dá certo, e começa a não dar certo, não dá certo, não dá certo, porque muitas vezes estou em lealdade com alguma das mulheres lá de trás do meu sistema, ou várias delas, e não consigo acertar, porque essas mulheres não foram felizes, não tiveram o direito de amar e ser amada, foram muito maltratadas, às vezes até chegou a amar, mas não teve o direito de expressar o amor, não podia expressar o amor, não podia viver isso, e eu estou em lealdade, aí eu tenho raiva desses homens que maltrataram essas mulheres. E aí eu posso entrar no papel de rebelde, de uma mulher rebelde. Por quê? Porque não me permito nem amar e ser amada, porque estou em lealdade com as mulheres do meu sistema. Mas quando eu vou lá e rompo essa lealdade e equilibro o masculino e o feminino do meu sistema, eu posso entrar em harmonia, e homens e mulheres podem entrar em harmonia sem conflitos, como se estivesse numa guerra. Né? Nós não precisamos estar numa guerra, nós podemos caminhar em harmonia. Agora, será que eu estou em lealdade com as mulheres maltratadas do meu sistema? Vocês querem ver, por exemplo, vamos pegar assim, um filme Malévola, que acho que muita gente assistiu, né? Há muito tempo já, vou lembrar de algumas coisas. A Malévola, o que ela é? Uma mulher com o feminino machucado. Ela não é humana, ela se apaixona por um humano, entrega todo o seu coração para ele, mas o rei havia dito que quem matasse a Malévola e levasse para ele ia assumir o reinado. Aí o homem com quem ela era totalmente apaixonada, ele totalmente interessado no poder e na ganância, o que ele fez? Ele passou uma noite de amor com ela e arranca as asas dela e leva para o rei e diz que matou a Malévola. Ele não teve coragem de matar. Mas ele vai e leva. E o rei acredita que ele matou. E a Malévola, ao se sentir tão traída, tão machucada, que tirou as asas dela, que dava poder para ela, o que ela fez? Ela se tornou, então, uma mulher considerada má. Mas, na verdade, a Malévola não era má, era uma mulher machucada, traída, que confiou e teve as suas asas arrancadas. E aí, o que ela fica? Ela vira aquela pessoa rebelde. Né? E quando a filha, que ele casa lá com a outra, quando a filha dele nasce, ela vai lá e joga uma praga, né? Que ela ia furar o dedinho e ia dormir para sempre. Aí ele tinha virado rei lá, o cara que dormiu com ela lá, que ela amava, e ele, preocupado para que a menina não ficasse dormindo, mandou as 3 fadas cuidar dela. As 3 fadas eram atrapalhadas, não conseguia cuidar dela. O que as 3 fadas representam? Que nem todas nós temos que ter a obrigação de ser mãe. Nem todas nós temos que ter a obrigação de saber cuidar bem das crianças. É isso que as 3 fadas representam. E aí quem acaba cuidando mais, quem é? A Malévola. E a Malévola, mesmo sem admitir, ela se apaixona pela filha do ex-namorado que traiu ela. E esse cara, ele era muito frio, porque a mulher dele morreu. Quando chega para falar para ele, majestade, sua mulher morreu, ele foi a mesma coisa que falasse, ó, caiu ali por exemplo, um vaso e quebrou. Ele não ligou, né? Não ligou para a própria filha. E quando a menina lá está completando a idade, que ela vai furar o dedo, a Malévola se arrepende da praga que ela jogou. E vai atrás tentando salvar, mas não deu tempo, a menina furou o dedo. Furou o dedo e adormeceu. Ela desespera, ela vai atrás de um homem, que ela falou que a menina só ia acordar quando encontrasse o amor de verdade.
Ela vai e busca um cara que a menina tinha se apaixonado, ele vem, beija, não funciona. Ela vai e beija a menina para se despedir e a menina acorda. O amor verdadeiro estava, inclusive, naquela mulher ferida, naquela mulher machucada. Então, muitas vezes, até toda essa rebeldia, toda essa coisa que a gente está querendo demonstrar, botar para fora, no fundo, a gente está só querendo ser reconhecida, ser amada. Porque, às vezes, a minha criança está ferida. Ou o meu feminino está ferido. O meu masculino está ferido porque os homens me fizeram mal. Se não fizeram para mim, fizeram para minha avó, fizeram para minha tia. Por exemplo, eu tenho um caso de uma pessoa que ela não deu certo. Casou, não deu certo, depois arrumou outro, não deu certo, arrumou outro, não deu certo, enfim, depois decidiu ficar sozinha. Tentou, não deu certo. Isso na juventude ainda, e tá sozinha ainda, mas agora porque ela quer, né? Mas o problema dela foi o seguinte, ela estava em lealdade com a Bisa. A Bisa, quando arrumou um namorado, que ela realmente era apaixonada e queria casar, naquela época que os casamentos eram arranjados, a Bisa pediu para o rapaz, então você vai ter que vir pedir minha mão para o meu pai e para minha mãe, né? E trazer seu pai aqui, senão meus pais não vão deixar a gente continuar o namoro. Ele falou, tá bom, vou falar com meu pai. Aí ele foi, o pai dele era viúvo, e falou, pai, eu preciso que o senhor vá lá na casa da fulana comigo. Eles vão preparar um jantar e o senhor vai pedir a mão dela em casamento para mim, para namorar e depois a gente casar. Tudo bem? O pai falou, tudo bem, eu vou, mas não para você casar com ela. Quem vai casar com ela sou eu. E o filho ficou desesperado. E ele foi e pediu a mão da moça e casou com a bisavó dela, dessa pessoa que eu conheço. Casou e ela ficou decepcionada, não pôde casar com quem ela amava. Ele, com medo do filho ficar perto, mandou o filho para a Bahia. Ela casou com ele, já era muito velho. Teve 2 filhos com ele, logo em seguida ele morreu e ela ficou sozinha. E o rapaz, decepcionado, também não quis mais ela. E essa bisa dela passou o resto da vida sozinha e lamentando que não teve o direito de viver o amor que ela tanto sonhou. O que aconteceu com essa bisneta? Porque normalmente é o neto ou o bisneto que paga a conta, né? Não conseguiu acertar, passou a vida sozinha. E agora, com 66 anos, ela falou, não, agora que eu já descobri isso, que eu estava em lealdade com a minha bisa, também agora não quero mais, não. Então, passou a vida sozinha em lealdade a quem? A minha bisa não pôde ser feliz, eu também não posso. Então, por que muitas vezes nós não estamos sendo felizes? E tem tantos casais que se amam tanto e estão separados. Eu estou cansada de pegar. Estão separados porque desequilibraram o sistema, um deu demais e o outro fez de menos. Estão separados porque a mãe não deixa ou o pai não deixa, né? Não liberaram o filho para o casamento. Porque estão casados com o pai, casados com a mãe. Porque estão em lealdade a alguém do sistema, né? Por exemplo, muitos homens não estão traindo porque não ama a esposa. Ama. Mas ele está em lealdade lá com o avô que traía, e aí ele trai também. A maioria é por lealdade a alguém ou por desequilíbrio ao sistema, que é o grande problema dos casamentos. Bom, Eunice, já falei demais, que agora a gente podia abrir para pergunta, né? A gente tem algumas perguntas aqui que foram feitas aí no decorrer. A Ana Paula perguntou, se o marido for mais velho, ele pode presentear, né? Quando você estava falando daquela questão do equilíbrio entre o dar e o receber, que só os mais velhos é que podem dar, etc. Então, ela está querendo ajeitar o negócio. Olha, não é questão que não pode dar um presente, gente, deixa bem claro que pode dar um presente, mas a gente tem que tomar cuidado se eu também estou retribuindo. O que não pode acontecer é assim, eu quero que meu marido pague tudo para mim, eu quero que ele fique pagando um monte de coisa para mim, porque eu quero receber. E principalmente, por exemplo, aí tem umas coisas até mais graves que a gente escuta, se ele quiser uma noite bem boa mesmo, ele tem que me dar coisa. Aí eu saí do papel de esposa e virei o quê? Prostituta.
Porque é isso que eu sou. Quando eu digo que se o meu marido quiser uma noite bem boa e maravilhosa, ele vai ter que me dar tal coisa. Eu não sou mais esposa. Que ele tem que pagar. Eu sou prostituta. Não posso falar mal das prostitutas porque eu estou sendo igualzinho. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. É essas coisas que não pode acontecer. Então, ele pode me presentear dentro das condições dele? Pode. E eu me presenteá-lo? Sim. Agora, lógico, de repente, se ele ganha 5 mil, eu ganho 1.000, ele pode me dar um presente melhor. Só que não pode exagerar. Né? Tem que tomar cuidado com os exageros. E quando eu falo do estudo, é porque o estudo é uma coisa da nossa carreira, que é pessoal, a gente deveria cuidar da nossa carreira. Entendeu? E quando eu estiver ganhando, alguma forma eu retribuir, que não precisa ser só dinheiro, tá? Então, por exemplo, que nem eu falei lá, a Eunice me dá carona e eu não retribuo nada. De repente, a minha retribuição não precisa ser dinheiro, mas pode ser assim, ó. Eunice vai viajar e vai ficar uma semana fora, ela tem cachorro. Eunice, eu vou cuidar dos seus cachorros essa semana que você vai ficar fora, vou aguar tuas plantas. Eu estou retribuindo. O que eu quero que vocês entendam é que a gente precisa sempre retribuir de alguma forma, que não precisa ser do mesmo jeitinho. Ela me deu alguma coisa de R$100, eu vou lá devolver alguma coisa de R$100. Não é isso. Entendeu? Como equilibrar o feminino e o masculino? Aí, primeiro, precisa constelar. Segundo, tem muitos exercícios para fazer para equilibrar o feminino e o masculino. Né? Então, a gente precisa reconhecer todas essas pessoas que vieram antes, ter muita gratidão por todas elas. E agora é dizer, eu sinto muito a todas essas mulheres do meu sistema maltratadas, mutiladas, violentadas, colocadas em situação de submissão. E eu reconheço todo o sofrimento de vocês, mas agora eu vou fazer diferente. Em homenagem a vocês, eu honro vocês agora sendo feliz, equilibrando o feminino e o masculino. E eu me comprometo a ser feliz por mim e por todas vocês que não tiveram esse direito de amar e ser amada. Eu vou amar e ser amada por mim e por vocês, e vocês poderão amar e ser amada através de mim, porque eu carrego as memórias celulares de vocês. Isso é um dos exercícios. E através das minhas memórias, das memórias de vocês que eu carrego, vocês estarão sendo felizes também. Essa é uma grande forma de equilibrar o feminino e o masculino, entre homens e mulheres, para acabar essa guerra, essa disputa. Né? Tem outra pergunta. A gente faz isso. Né? E tem muitas meditações guiadas também. Tem outra aqui, Antônia, que pergunta assim, a Sandra Patesco. O filho, que ela tem uma amiga que deu um carro para a mãe, e que todos ficaram muito felizes. Como é que fica isso, o fato do filho ter dado carro para a mãe? Se tem lembra que eu falei que entre pais e filhos, avós, não existe isso, você pode dar? Então, por exemplo, o filho pode dar um castelo para os pais, porque os pais nos deram a vida, e a vida não se paga. Então, o filho e a filha pode dar para os pais tudo, entendeu? Só não pode dizer que está pagando o que os pais fizeram. Quando eu der, eu preciso dar de coração. Se eu falar assim, eu estou pagando o que eles fizeram por mim, aí eu cresci. E aí eu trouxe um desequilíbrio, né? Uma outra questão, gente, para a gente acertar bem o nosso relacionamento também, primeira coisa é fazer as pazes com a mamãe. Porque quando eu vejo a minha mãe, quando menor que eu, vejo a minha mãe cheia de defeitos, eu não vou conseguir tomar a força da minha mãe, e isso vai me trazer problema no relacionamento. Então, eu preciso receber essa força, essa bênção da minha mãe. E é muito importante que a mãe, se estiver viva, que abençoe o nosso casamento. Porque quando a mãe não abençoa o casamento, isso também pode trazer transtorno, tanto da filha quanto do filho. Né? Eu conheço uma mãe que disse para o filho, ele falou assim, mãe, mas qual é o problema que a senhora tem com a minha esposa?
O que ela tem de errado? Não tem nada de errado. O errado dela é ter casado com você, tirou você de mim. Então, quando a sogra também entra nessa disputa com a nora e fica essa coisa, é outro problema. E aí a gente precisa ter uma conversa com essa sogra. Minha sogra, eu não quero tomar o seu lugar. Eu sou apenas a esposa do seu filho, mãe dos seus netos. Eu posso, de repente, não ser a nora que a senhora gostaria que eu tive de ter, mas eu sou a sua nora e eu nunca vou substituir o seu lugar, porque a senhora veio antes de mim. Eu sou muito grata por a senhora ter criado, por exemplo, o João, o Pedro, para mim. Sou muito grata. Então, talvez uma conversa dessa com a sogra ajuda ela a, como foi o caso dessa pessoa, né? Conversar, às vezes, com a sogra desse jeito pode dar um alívio, pode amenizar, pode ser até que piore, mas pode melhorar. O que eu sempre sou a favor de que a gente converse, que a gente procure ter o diálogo. Agora, se ela não quiser, aí é um problema dela e do filho dela se acertar, porque você já foi e fez sua parte. Agora, se ele não acertar isso com ela, aí já é um outro problema, né? Mas tem filho que já chega e fala, mãe, por favor, respeita. Eu já sou um homem casado, eu quero construir minha família. Você é minha mãe, ela é minha esposa. O que nós temos que entender, e aí falando lá da primeira lei, da segunda lei do Bert, da hierarquia e da ordem, é isso, né? Eu tenho que ficar no meu lugar. Eu não posso ocupar o lugar de outra pessoa. Porque se eu, por exemplo, eu não posso ocupar... Por que até tem que incluir os abortos? Porque se eu tenho 4 filhos e lá o segundo foi um aborto, e eu não contar o segundo, o meu terceiro filho está se colocando como segundo, está no lugar do aborto, um risco imenso. Um risco imenso para a vida dele não ir para frente, dele morrer, dele acontecer um acidente com ele, e ele ir embora atrás do aborto. Porque está fora do lugar. Cada um tem que estar no seu lugar. Se eu fico querendo colocar no lugar de esposa do meu filho, não deixando a mulher dele ser mulher, eu estou fora do lugar, estou deixando de ser mãe, estou querendo virar esposa. Então, é isso que a gente tem que entender. A gente não pode sair do nosso papel. Mãe é mãe, pai é pai, filho é filho, marido é marido, esposa é esposa. Tem que ser assim, né? O líder da empresa é o líder, o que é submisso é subordinado é subordinado. E é dessa forma, sem querer ocupar o lugar de ninguém. Quando eu saio do meu lugar, eu arranjo uma encrenca para a minha vida. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, porque já tem muito emaranhado. Se a gente olhar lá para trás, dificilmente uma família não vai ter um assassinato. Ou alguém que assassinou, ou alguém que foi assassinado. Dificilmente não vai ter uma família que teve um suicídio. E tudo isso traz problemas imensos para a nossa família. Um assassinato pode trazer esquizofrenia, bipolaridade, loucura. Um suicídio pode trazer autismo, pode trazer doenças, coisas escondidas, pode trazer vitiligo, doenças na pele, um monte de coisa que vai trazer, porque todas essas coisas mal resolvidas não vai trazer só uma briguinha de casal, vai trazer um monte de coisa, né? Um monte de coisa. As doenças mesmo, praticamente todas têm, né? O câncer tem muitas coisas que elas são lealdades. Por isso a pessoa, às vezes, está com câncer. A depressão, eu posso estar faltando a força do meu pai, né? Enfim, são muitas coisas, né? E outra coisa, né? Vamos supor que meu marido me traiu. E, de repente, traiu com uma mulher bem da pá virada, né? E eu fico falando, você me traiu com aquela vagabunda, aquela nojenta, aquela isso, aquela... E, de repente, eu faço até ele despertar um nojo de ter caso com aquela mulher. Ele pode ter um câncer de próstata. Então, traiu, resolveu, vamos continuar junto, passa um pano em cima e segue, né? Acerta o que tem que acertar e segue sem ficar falando do passado. Ficar num relacionamento também que você não se sente nutrida, amada, você pode ter um câncer de mama. Então, tudo isso traz um monte. Toda doença é um alerta.
o que tem de errado lá atrás ou o que está acontecendo de errado neste momento. Toda doença é um comunicado de que algo está errado. Ou seja, que algo precisa ser visto. Toda doença tem algo para ser visto. Principalmente quando é doença de pele. O vitiligo, por exemplo, vem aqui no rosto. Ó, vocês não querem ver, tá aqui, ó. Vocês vão ter que olhar para mim. Né? Por exemplo, tem um caso de uma criança que eu considerei de vitiligo. Aí eu falei assim, espera aí, tem alguém na família que não foi incluído? Tem algum filho lá do seu pai, lá, que é o avô da criança, né? Perguntei para a mãe da criança, tem algum filho fora do casamento? Ah, eu não tenho certeza. Falei, então você vai pesquisar? Porque eu tenho quase certeza que tem. Seu pai deve ter filho fora do casamento. E por isso a criança está com vitiligo. E essas crianças não foram inclusas. Ela foi conversar com o pai. Pai, pelo amor de Deus, se o senhor tem, fala. Ah, eu não sei, eu escutei umas conversas lá que eu tinha, mas não tenho certeza. Aí a própria esposa dele, preocupada, foi ajudar ele a procurar. Encontrou 2. Incluiu as crianças, a criança está bem. Sarou do vitiligo. Então, tudo tem alguma coisa para ser vista. Tudo. Então, a gente precisa parar de arrumar desculpa e arrumar culpado e falar, espera aí, deixa eu olhar o que é que está por trás disso, deixa eu conhecer a história da minha família, deixa eu ver se tem alguma encrenca lá atrás, alguma pereba que precisa ser sarada, tratada, curada, para a gente poder caminhar bem. Tem mais pergunta? Tem uma aqui que fala assim, como evitar esse homenzinho da mamãe, né? E aí a outra também falou, como não criar um filho assim? Né? Aquele que é o filhinho da mamãe lá, como é que a gente faz para não criar e como é que evita? Quais são os sintomas aí desse cara? Uhum. Eu até escrevi, vou gravar, eu escrevi Será que se eu te mandar, Takeshi, tem jeito de colocar para elas aí? Eu coloquei, eu escrevi uma bênção para a mãe fazer para os filhos e para o pai também, tanto para o homem como para a mulher. Porque, veja bem, se eu quero que o meu filho não seja o filhinho da mamãe casado comigo, preso comigo, tem a bênção para a gente fazer, sistemicamente, para ele seguir a vida dele. Tá? Eu posso passar para a dona Undina também, ela colocar amanhã para todo mundo. Isso, foi o que eu pensei. Então, essa bênção é você liberando o seu filho, para ele seguir o caminho dele. E na sua autoridade de mãe, ou na autoridade de pai, você pode simplesmente já liberar o seu filho de qualquer emaranhado que ele tiver em lealdade, tanto da família do teu marido, como da sua família. Na nossa autoridade de mãe, nós podemos fazer essa meditação e liberar, que é a bênção dos pais para os filhos. Ao fazer isso, eu já estou libertando meu filho para ele seguir. E deixar ele fazer as escolhas dele, abençoar. As escolhas são boas. Eu não tenho que escolher a mulher do meu marido, nem o marido da minha filha. Eu tenho que deixar eles escolherem. Eu posso falar, olha, você já viu se essa pessoa realmente é a pessoa que você quer, passar do lado dela, construir uma vida? Já parou para pensar nisso? Isso tudo bem, é obrigação de pai e de mãe. Mas com essa zinha você não casa, com essa zinha não sei o quê, aí não, porque muitas vezes é preconceito, né? Porque é negra. Gente, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Na constelação, tem dia que eu faço algumas constelações que depois que a pessoa vai embora, eu choro. Porque é muita dor. Entendeu? Eu preciso ir para o banheiro e chorar um pouco. Porque às vezes dói aqui no peito, de tanta dor que é. Eu peguei uma esses dias que a avó dela era portuguesa e casou com negro. E teve os meninos tudo pretinho, 3 meninos. Só que o marido morreu muito cedo. Morreu com 20 e poucos anos. Porque ele foi caçar passarinho lá e a espingarda disparou e o tiro bateu aqui, ele morreu. Enfim, e aí essas crianças, quando o marido dela morreu, o pessoal disse assim, nós não vamos tratar de você porque nós não queremos essas crianças negras aqui. Você faz favor de dar um para cada um, para quem você quiser. E ela deu um para cada um. Diz que um ela deu amamentando ainda. Diz que os leites depois ficavam no peito, assim, saindo. Imagine para essa mulher quanta dor que foi doar essas crianças que eram negras.
E a família nunca foi procurar saber onde é que eles estavam, como é que eles viveram. Simplesmente porque eram negros. Então, existe muito esse preconceito, né? Vai casar com uma pessoa que não é do mesmo nível? Nossa, então eu não aceito. Então, eu preciso também respeitar o amor que o meu filho tem pela pessoa, ou que a minha filha tem pela pessoa. Se a pessoa é boa, qual é o problema? Não está fazendo mal para ninguém, qual é o problema? Porque tem a cor diferente, ou porque é um pouco mais pobre, ou porque tem um pouco menos de estudo, qual é o problema? Isso é exclusão, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Uma outra coisa, gente, que o sangue não reconhecido, pode ter certeza que alguém vai ter leucemia, né? Alguém vai ter leucemia. Então, a gente precisa tomar cuidado com tudo isso que a gente faz, muitas vezes, nos nossos relacionamentos afetivos e com a nossa família. Eu vi que alguém perguntou aí do diabetes. Diabetes tem várias razões, né? A pessoa ter a submissão demais, a falta de amor próprio e fazer com que a vida se torne um pouco amarga, pode ter a ver com a questão com tudo isso daí que vem trazer muitas vezes o diabetes, né? Submissão, dor, amargura, falta de alegria na vida, renúncia demais na conta, pode fazer ter diabetes. Tem mais pergunta, Eunice? Tem uma aqui que é bem importante, que a pessoa diz assim, que ela está preocupada com os abortos, que ela teve 3 abortos e um filho nasceu e morreu. E ela tem 4 filhos hoje, mas ela não costuma considerar esses 4 que não estão. Como é que ela pode corrigir isso? Se pode... Constelando. Enfim. Constela, inclui, reconhece, fala para os outros filhos todos que eles têm mais esses irmãos, que eles agora não vão falar mais, por exemplo, que eles são em 4, que eles são em 8. Quantos abortos teve? 4, então são 8. Então, eles são em 8. E vai reconhecer e incluir, fazer toda a ressignificação disso, até para que lá na frente alguém não tenha problema, né? Certo. Aí a outra perguntou aqui que quando percebe que não está mais dando certo, né, o relacionamento, eu imagino aqui, o certo é fechar esse ciclo, é separar? Não. Muitas vezes precisa sentar e conversar. 2 adultos sentam e conversam, vê o que não está bom e resolve. Separar é só quando não existir mais amor. Mesmo que aconteceu uma traição, eu não sou a favor de separar. Se existe amor, vamos acertar isso. Eu atendo muitos casais que aconteceu a traição, e não é só do homem, não. Às vezes a traição foi da mulher. Não foi o homem que traiu, foi a mulher. Mas eles se amam. Mas a traição aconteceu por lealdade a alguém lá de trás. Ou por um desequilíbrio que um deu demais e o outro fez de menos. Eles vêm, entendem o que aconteceu, e às vezes há um novo casamento. Parece que a vida renasce. Eu tenho uma meia dúzia de casos de casamento que, assim, ó, acertou, tá? Depois da traição. Então, nem a traição é motivo para separar. Aí tem outra aqui. Como lidar com um homem muito apegado com a família que não está casado de verdade? Você até já falou, né? Mas só dá mais um toque aí. Isso daí é ter uma conversa de novo. Espera aí, quando você resolveu construir a família, você vai... Não é que tem que abandonar a família dele, mas ele tem que entender que agora é essa família que ele tem que dedicar. Aquela lá ele visita, a mãe, o pai, ele dá carinho, ele dá amor, mas a família dele é a atual. E não é que vai abandonar. Tem gente que parece que não consegue entender, né? Que o fato dele cuidar dessa daqui, ele não está abandonando a outra. Ele precisa ficar preso lá, então ele está preso. Então, se ele não desprender, aí nesse caso não vale a pena continuar junto mesmo, porque é pior que uma traição. É uma dor todos os dias. Então, é isso que tem que entender. Se a pessoa, por exemplo, é um agressor e não quer deixar de ser um agressor, aí tem que separar mesmo. Se ele não quer deixar de ser o filhinho da mamãe e quer continuar casado com a mãe, aí tem que separar. Mas diga assim, tem certa situação que, peraí, dá para resolver? É só uma lealdade? É uma coisa que tem que resolver? Os dois querem resolver? Então, vamos resolver isso e agora vamos fazer vida nova? E não precisa se separar? Sabe por quê? E também, se você não resolver, sabe o que vai acontecer?
Se você não resolver esse problema vamos supor que é um casamento. Se você não resolver o problema do primeiro casamento, o segundo vai fazer a mesma coisa, o terceiro vai fazer a mesma coisa, a história vai repetir. Você só vai trocar de homem ou de mulher, mas o problema vai repetir. Então, a gente precisa resolver, ver o que está acontecendo, porque aí não repete mais. Bom, tem outra aqui que fala, como liberar o sistema? Considerando... Só tem esse jeito. É o único. E tem uma outra aqui, Toninha, que ela fala que não conseguir engravidar pode ter relação com o parceiro? Pode. Tem que pesquisar. Aí, pode ter com o parceiro, pode ter, às vezes, não por ele, não por culpa dele, mas suponhamos, sei lá, que a mãe dele, a avó dele cometeu um monte de aborto. E agora ele vai pagar a conta, de repente, de não estar conseguindo ter filho. É uma hipótese, né? Pode ter muitas. Muitas outras hipóteses, por que ele não está conseguindo engravidar. Então, pode ter a ver com ele e pode ter a ver com a pessoa que lá de trás do sistema dele. Então, precisa ver, né? O que aconteceu. Quando você falou do vitiligo, que você falou, né, do sangue não reconhecido, ele aparece no vitiligo na cara da outra criança, aí teve uma aqui que não entendeu. O que quer dizer o sangue não reconhecido? Então, só dá uma explicadinha para não ficar... O sangue não reconhecido eu ter um filho fora do casamento. Alguém da minha família, não significa que é meu marido, alguém lá de trás teve um filho que não foi reconhecido, que foi excluído. Então, aqueles que ele chamava de filho bastardo, ou até escondia e não dizia para ninguém que era filho e não permitia saber quem era o pai. Esse sangue não reconhecido são várias formas, pode vir numa leucemia, num vitiligo, numa doença de pele, entendeu? Porque eu não olhei para esse sangue não reconhecido. É isso. Então tá, eu acho que nós estamos esgotando já o nosso tempo aí, né, Ondina? Agora é com você, Ondina, então, para encerrar aí, que já faltam 5 minutos para o nosso, 4 minutos agora para o tempo previsto. Inclusive, essas questões aí, se por acaso tiver alguma não respondida, né? Eunice deve ter tomado nota, e a gente passa, né, para a Toninha direitinho e pode mandar para as pessoas, né? Mas foram todas respondidas, viu, Ondina? Então tá ótimo, melhor, né? Deixa eu só responder uma última aí, que tá falando. Vai ficar gravado, depois vai para o canal da Sorotimista no YouTube. Essa palestra vai ficar lá no canal do YouTube. Mais tarde. A minha formação, que estão perguntando aí, que eu acabei não falando. Eu sou pedagoga, sou Master Coach, Master em PNL, hipnóloga, consteladora familiar, diretora do Instituto AGC, tenho mais de 30 anos na educação, 8 de constelação familiar, e também neuropsicóloga, coach, mentoria. Neuropsicóloga, você esqueceu? Mas é que eu não estou atuando, eu sou formada em neuropsicopedagogia, gestão estratégica de pessoas, mas não estou atuando nessa linha, né? A minha grande atuação está na terapia de Theta Healing e de constelação familiar e como diretora do Instituto AGC. As outras coisas eu utilizo um pouquinho, mas não é o meu foco. Eu acho que você podia só explicar para o pessoal aí o que é o Theta Healing, porque deve ter muita gente aí que pensou que é palavrão. Theta Healing é uma terapia, principalmente para ajudar a gente a quebrar crenças, né? Crenças que estão enraizadas aí de várias gerações que às vezes a gente vem trazendo na nossa vida. Então, por exemplo, só para explicar aqui, porque tem que dar um exemplo para entender o que é Theta Healing. Se você não está conseguindo alguma coisa, você pergunte para você. Essa é uma das primeiras técnicas aí da terapia. O que de ruim pode acontecer se eu conseguir isso? Exemplo, pegar uma mulher fazendeira rica, que eu peguei há um tempo atrás aí, ela queria casar, mas todo homem que ela arrumava, ela botava defeito. Aí eu falei para ela assim, se você encontrar esse homem da sua vida e der tudo certo, o que de ruim pode acontecer? Ele está interessado no meu dinheiro. Ela pensou um pouco, falou, ele está interessado no meu dinheiro. Então, quer dizer, por que ela nunca consegue acertar? Porque ela acha que todos os homens estão interessados no dinheiro dela, né? Então, sempre você pergunta que se você realizar aquele objetivo, o que de ruim pode acontecer?
Porque tem algo que você tem medo que não está deixando você acontecer. Porque se você não tivesse medo, aquilo já teria... Toda a meta que você tem, que você não consegue atingir, existe algo por trás que está te protegendo porque você tem medo de alguma coisa. Certo? Pode ser até, por exemplo, assim, se você passar a ganhar 20 mil reais por mês, o que de ruim pode acontecer? As pessoas vão ter inveja de mim. E aí eu tenho medo que as pessoas tenham inveja de mim, então eu me boicoto, eu me auto-saboto. O Theta Healing vai trabalhar isso. Essas crenças, para tirar você desse estado e ressignificar e ajudar você a conseguir o que você quer. É isso. Maravilha. Te ajudar também a lidar com medos, né? Sim, medos, crenças, bloqueios, essas coisas. Uhum. Ok, então acho que agora foi Ondina, acho que agora é com você mesmo. Obrigada, Toninha, né? Mais uma vez, por nos proporcionar a palestra, estar colaborando muito, né, com a nossa organização, não é isso? Também na própria difusão da organização, né? E obrigada, Eunice, por ter acompanhado aí, né, e ter nos ajudado bastante ainda nos questionamentos. Tem alguém perguntando se pode fazer online constelação, Antônia. Muito, eu atendo até fora do Brasil, Portugal, França, África. Então, está respondido. Né? Ela tem atendido, inclusive, fora do país. Veja bem, nós agradecemos muito mesmo todos vocês, porque se conseguimos fazer esse encontro hoje, foi porque vocês aderiram e apoiaram a proposta. Então, gratidão. Essa é a palavra-chave e a última palavra nossa para todos, né? Gratidão a todos, a todas que participaram, a todas que divulgaram, né? E as meninas que puderam proporcionar isso. Quero passar 2 recados. Tem gente perguntando como faz contato. Como não pode deixar mais escrito aí no YouTube, é 18, meu celular, 18 99771 3959. Vou repetir, 18 99771 3959. Até porque se ficou com alguma dúvida aqui, não teve coragem de falar, pode me mandar a pergunta que eu respondo. Tá? Isso, a gente pode passar o contato para vocês que escreveram. E olha, fala o teu Instagram também aí, Antônia, que daí o pessoal pode te encontrar lá na sua bio também, já acha. O meu Instagram é Espaço Sistêmico Antônia Brás, né? E também, gente, aí no YouTube, no meu canal Antônia Brás, tem muita coisa de constelação, tem de relacionamento, filho adotivo, traição, tudo que vocês imaginar tem vídeo gravado. Então, de herança, de partilha, de divórcio, tem um monte de coisa. Vocês podem ir lá no canal e assistir os vídeos que vocês vão tirar muita dúvida. E qualquer coisa, manda mensagem que, na medida do possível, eu vou respondendo. Isso. Tá? E alguma coisa, coloca lá no nosso Instagram também. Estão pedindo para você repetir o telefone. 18 99771 3959. Gratidão por tudo, gratidão a todo o pessoal, né? Antônia, as meninas espiritistas que estão aqui. Né? Aquilo que ficou prometido, a gente transmite a bênção que você falou que ia mandar. Tá? Isso. Coloca no grupo amanhã, que aí todo mundo já pega. Ela coloca para mim, que depois isso. Vamos liberar os filhos aí, hein, mulherada? Nada de querer ficar com o filho debaixo do braço, hein? Abençoa a nora, né? Abençoa o genro. Isso, vamos ser. Eu sempre, toda vida que eu tive em confronto com meu filho e com a minha nora, fiquei do lado da minha nora, para não ter problema. Depois eu me acertava com ele. Então, tá bom. Bom, gente, uma boa noite. Gratidão pela presença de todas. Boa noite. A gente tem aí. Obrigada, parabéns. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima, viu? Daqui uns 2 meses a gente vai fazer a próxima. Vamos falar mais sobre relacionamentos. Ótimo. Deus quiser. Boa noite a todas. Obrigada por ter Antônia, obrigada a todas. Beijo. Tchau. A leucemia não é a aceitação do sangue de si mesmo, não. Não é a não aceitação do sangue de si mesmo. É quando quando alguém não reconheceu filhos fora do casamento. Alguém estava perguntando aí se a leucemia não reconheceu o sangue de si mesmo.
Tá? Tudo bem. Então, beleza. Tchau, gente. Ninguém vai embora, ninguém quer sair, tá vendo? Tchau. Beijo. Tem que mandar o Roberto encerrar, senão ninguém vai embora. Tudo bem. Tchau, minha gente. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.